Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos tratar um assunto muito interessante que causa dúvida em bastantes pessoas, que são as orações reduzidas e as orações desenvolvidas. Qual é a diferença entre elas e como é que eu faço para passar de uma para outra, né? Então, se você gostar do vídeo, deixe seu like e se você tiver interesse em outras novidades, se inscreva no nosso canal. Vamos começar. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa saber, né, é que quando eu falo em orações reduzidas e orações desenvolvidas, eu estou falando sobre orações subordinadas, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem as orações coordenadas e existem as orações subordinadas. As orações subordinadas são muito mais complexas, né? E geralmente causam mais dúvidas nos alunos, né? Então, é nelas que eu vejo essas questões de orações subordinadas, reduzidas ou desenvolvidas, certo? Então, eu vou colocar aqui que é nas orações subordinadas que eu vejo as orações reduzidas e desenvolvidas. Vou colocar aqui, reduzidas e desenvolvidas. Quais são as diferenças, né? Então, as reduzidas, pessoal, a grande diferença entre elas é que as reduzidas não apresentam conjunção explícita, tá? Já vou explicar. E as desenvolvidas, elas apresentam conjunção explícita. Como assim, né? Por exemplo, vamos ver aqui. Ele lutou para que conquistasse seus sonhos. Tá? Ele lutou para conquistar seus sonhos. Bom, o que acontece aqui, tá? Se eu notar, eu tenho o para que. O para que é minha locução conjuntiva, certo? Vou colocar aqui em outra cor, para ficar mais nítido. E aqui, eu já não tenho mais o para que. Eu tenho o para, certo? O que acontece? Acontece que, quando eu tenho uma desenvolvida, a minha oração subordinada, que é essa aqui, tá? A minha oração subordinada, ela fica com a conjunção ou a locução conjuntiva, né? Porque as orações podem ter conjunções ou locuções. Ela fica explícita na frase. E quando eu tenho aqui uma oração reduzida, eu já não tenho mais a locução. A locução se perdeu, certo? Então, a grande diferença é que as orações reduzidas, elas não apresentam conjunção explícita. Eu digo explícita porque embora elas não apresentem, eu sei que elas estão ali escondidas, né? Para que conquistasse, né? Por exemplo, né? Eu tenho ela está implícita aqui. E as orações desenvolvidas, elas apresentam conjunção e, por sua vez, essas conjunções nas orações desenvolvidas, elas são explícitas, tá, pessoal? Vamos dar mais uma olhadinha no exemplo aqui para ficar mais claro, então. Vamos supor, quando sair, feche a porta. Saindo, feche a porta, tá? Vamos supor isso. Nessa frase aqui, cadê a conjunção? É o quando, certo? Mas quando eu vejo a outra frase, eu não vejo uma conjunção. Ela está implícita, ela está subentendida. Então, eu sei que tem uma conjunção ali escondida, porque o sentido é o mesmo da frase anterior, só que agora eu não tenho a conjunção escrita, tá? E por isso aqui eu vou dizer que é uma oração reduzida. E aqui é uma oração desenvolvida. Tá? Quando eu falo oração, pessoal, é a parte da oração subordinada, é claro, né? Não é a frase inteira. Então, uma oração subordinada desenvolvida, uma oração subordinada reduzida. Uma oração subordinada desenvolvida. Uma oração subordinada
reduzida. Ops, saiu um 9 aqui. Tá? Então, ó. Então aqui. Ah, mas não tem conjunção ali, daí como é que fica, né? Ela não deixa de ser subordinada por isso, só que ela vai ser o seu formato reduzido, tá? Como aqui, certo? O que acontece, né? Como é que eu passo então de uma para outra, quando eu tenho que passar de desenvolvida para reduzida e vice-versa, certo? Quando eu passo, eu vou colocar mais para cima aqui, para não ficar, já tá tudo junto, né? Mas enfim, quando eu passo da oração desenvolvida, quando eu passo da oração desenvolvida para reduzida, eu tenho uma série de coisas a compreender, né? Então, primeiro, eu omito a conjunção ou locução conjuntiva, tá, pessoal? Vou colocar aqui, vamos colocar conector, né? Porque ambos são conector. Tá? Ambos são conectores, certo? Então, eu omito o conector, tá? Eu passo o verbo para ou gerúndio ou particípio ou infinitivo, certo? Deixa eu ver se eu estou me esquecendo mais de alguma coisa. Então, eu omito o conector e passo o verbo para nananá, tá? Da reduzida para a desenvolvida, não muda muita coisa. Eu ponho o conector, coisa feia, né? Essa palavra. Ponho o conector e deixa eu ver, modifico o verbo para uma forma que melhor se adeque à oração. Tá, vamos ver aqui. Passar para lá. Certo, pessoal? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu inserir umas... Eu vou inserir aqui umas linhas aqui. Deixa eu ver aqui, para não ficar tudo bagunçado. Tá, aqui uma coisa. Aqui outra coisa. Aqui são os exemplos. E aqui são as dicas, né? Feito isso, então, daí a gente começa a tentar entender isso aqui, né? Deixa eu marcar aqui. Isso para ficar mais didático para vocês, tá, pessoal? Tá? Então, vamos ver como é que funciona na frase, tá? Então, ele lutou para que conquistasse seus sonhos, tá? Aqui está no formato desenvolvido. Feito. Como é que eu faço para passar para o reduzido? Eu tirei o conector, tá? E, né, o conector aqui é uma locução. Mas o para continuou. Mas se eu tirar o para, pessoal, ele vai a frase fica sem sentido. Ele lutou conquistar os seus sonhos. Não faz sentido nenhum, tá? Então, o para precisou aqui por uma questão de convenção, uma questão uma questão sintática, uma questão semântica, tá? Então, o para continua na frase aqui. Então eu omiti o conector, tá? E o verbo eu passei para uma outra forma, tá? Ou para a mesma, tá? Mas tem que ser sempre uma forma diferente? Não, vejam bem. Aqui eu tenho um infinitivo, tá? Em pessoal, tá? Pessoal, perdão. Vejam bem, aqui eu tenho um infinitivo. E eu passei para um infinitivo terminado em ar aqui, tá? Qual é a diferença, né? Esses dois infinitivos. Esse infinitivo, ele está sendo conjugado de forma pessoal, por causa do ele para que ele conquistasse. E esse infinitivo aqui é o que a gente costuma chamar de impessoal por causa do AR, certo, pessoal? Então, eu tirei a conjunção, omiti a conjunção e passei o verbo para o infinitivo. Feito?
Aí depois, o que que eu fiz, né? Na outra frase, ó. Quando sair, fecha a porta. Tá, essa é a forma desenvolvida. Ó, tira o conector. O verbo, o verbo quando eu analiso, quando eu vou fazer a modificação do verbo para uma outra forma nominal, eu vou sempre ver o da oração subordinada, porque é a oração que nós estamos analisando, tá? As outras orações nós chamamos de orações principais, mas a gente não vai falar sobre isso hoje, né? Nós podemos fazer um outro vídeo a respeito, né? Então aqui, ó, eu tirei o conector e coloquei o verbo no gerúndio. Ó, aqui ele modificou do infinitivo e passou para o gerúndio. Ah, qual é a diferença de gerúndio e particípio infinitivo, né? Bom, pessoal, o que que é um verbo no gerúndio, um verbo no particípio, um verbo no infinitivo, né? São os verbos que são, o gerúndio, terminados em NDO, né? O particípio terminado em ado, ido. E o infinitivo são os verbos terminados em R ou conjugados de forma pessoal. Tá. Certo, pessoal? Bom, pessoal, vamos usar outros exemplos aqui para ficar mais claro agora. Da reduzida para desenvolvida, que pode surgir pode causar mais dúvida, né? Então vamos lá, mesmo estando doente, precisou ir à aula. Tá? Opa. E aqui é necessário estar atento. Atento à explicação. Eita. Bom, como é que acontece aqui então, tá? Como é que nós passamos isso por uma frase, para oração reduzida, né? Uma frase em que a oração subordinada é reduzida. Bom, essas orações são as subordinadas. Ah, e quando nós vermos que elas são subordinadas, nós vamos ver que elas são porque nelas está embutida a conjunção ou a locução conjuntiva, né? Mesmo estando doente, será que eu consigo colocar uma conjunção aqui que dê uma ideia de subordinação ao precisou ir à aula? Precisou ir à aula mesmo que estivesse doente. Ó, então, mesmo que estivesse doente, precisou ir à aula. Então, aqui, ó, o que que aconteceu? Nessa oração subordinada aqui, eu peguei o mesmo, transformei em mesmo que uma locução conjuntiva. Tenho aqui agora um conector, certo? E vejam bem, eu pus o conector, ó, e modifiquei o verbo para uma forma. Uma dessas formas aqui, né? Uma forma, quando eu falo forma nominal, é gerúndio, particípio infinitivo, que melhor se adequa à oração. Ou seja, ó, aqui eu tinha um verbo no gerúndio, eu mudei, coloquei um verbo no infinitivo, certo? Pode ser o mesmo, pode ser um outro verbo, né? Tem uma regra, sempre vai mudar? Não. Quando eu passo de uma forma para outra, pode acontecer de eu passar por uma forma diferente ou por uma forma igual. Como naquela frase anterior ali do para, do infinitivo foi para o infinitivo. Aqui não estaria coerente se eu colocasse um gerúndio, né? Então eu tive que pôr um infinitivo. Então não existe uma regra. Por isso que eu coloquei, modifico o verbo para uma forma melhor, uma forma que melhor se adeque à oração. Ao estilo da oração, né, pessoal? Então, mesmo que estivesse doente, precisou ir à aula, certo? Então, aqui, ó, essa frase que era reduzida, porque não tinha conector. Quando eu passei para desenvolvida, o que que eu fiz? Eu coloquei o conector, né, formando uma locução conjuntiva com o mesmo, e desenvolvi ela, certo? Ó, é necessário estar atento à explicação. Vamos tentar colocar uma conjunção aqui. É necessário que esteja atento à explicação. É possível? Então, ó, é necessário que esteja atento à explicação. Então vejam bem aqui, ó. Esse que esteja atento à explicação,
eu tenho a minha oração subordinada, né? Eu introduzi o que aqui? Então, vejam bem, da reduzida, que não tinha conector, por isso que é reduzida, eu pus um conector, que é o que, certo? Ó, e vejam bem, eu passei aqui para uma mesma forma, como eu disse antes, né? Não é obrigatório ter uma forma diferente, a passar de uma forma para outra, né? Eu passei aqui do infinitivo para o infinitivo aqui, certo, pessoal? O que a gente pode resumir, então, aqui dessa aula, tá? Então, é assim, primeiro, as orações coordenadas são diferentes das orações subordinadas no que diz respeito às reduzidas e desenvolvidas. Por quê? Porque eu só vou poder falar sobre orações reduzidas e orações desenvolvidas dentro das orações subordinadas. Isso não acontece nas orações coordenadas. Segundo, né? As orações reduzidas, qual é a principal diferença? As orações reduzidas, elas não vão apresentar conjunção na frase, tá? A gente subentende que pode ter uma conjunção ali, mas elas não apresentam escrita, tá? A oração subordinada desenvolvida, ela vai mostrar uma conjunção na frase de forma explícita, ou seja, ela vai aparecer na frase, certo? Bom, feito isso, o que acontece? Para passar da reduzida para a desenvolvida, eu acrescento o conector. E para isso eu vou fazer o ajuste necessário na frase, utilizando um verbo na forma gerúndio, particípio finitivo. Ao contrário da desenvolvida para a reduzida, eu vou omitir o conector, né? Vou passar o verbo, depois disso, para o gerúndio, particípio infinitivo, claro, né? De forma a modificar o verbo para uma forma que melhor se adeque na frase, questão de estilo, questão de estética, certo, pessoal? Às vezes não vai ser possível fazer essa troca, né, essa mudança, ou seja, ou desenvolver ou reduzir. Desenvolver eu não tenho tanta certeza assim, tá? Não me vem nenhum exemplo em mente, mas reduzir às vezes se torna complicado. Então, por exemplo, na frase aqui, vamos pensar, odeio que falem de mim, tá? Vamos supor, tá? Se eu tirar o que daqui, vamos supor que eu tire o que dessa frase, certo? E daí eu preciso modificar o verbo, tá? Então vamos ver. Odeio, tira o que e deixa o verbo, mas modifica. Falar de mim. Falam de mim. Falaram, falam, enfim. Vamos tentar colocar no gerúndio falando de mim. Vamos tentar colocar no particípio falado. Ó, eu não consigo passar aqui essa frase que está desenvolvida. Ó, desenvolvida para reduzida. Eu não consigo. É impossível, tá, pessoal? Então, o que acontece? Tem frases que são o que alguns gramáticos consideram que são irredutíveis, tá? Então, o que significa isso? Elas não podem ser reduzidas, né? Isso aqui é um exemplo de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A gente não comentou sobre os tipos de orações subordinadas substantivas, mas é um exemplo que costuma acontecer bastante nesse tipo de oração, tá? De eu não conseguir reduzir. Então, tem formatos que eu não consigo reduzir em orações. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham nos acompanhado até aqui. Se você tiver dúvidas, comente, deixe lá seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você quiser receber outras novidades, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.